Por que que falta gente no mercado de trabalho hoje? Um dos fatores que eu vejo que essas empresas estão passando aperto com falta de funcionário é o seguinte: pouco tempo atrás, não muito tempo, hoje as empresas já estão acordando para isso, mas a pessoa que chegava e tinha um diploma, mas ela não tinha experiência nem outro tipo de qualificação, ela já era aceita na empresa. E a pessoa ocupava um cargo lá para gerenciar tantos funcionários. A pessoa que chegava e não tinha um currículo, uma formação, um negócio, mas ela tinha experiência de trabalho, trabalhado em algumas outras coisas pequenas, e com capacidade, com experiência, ela não era muito aceita, porque ela não tinha algo que comprovava que ela participou de uma instituição e concluiu um curso. Mas ela tem algo mais valioso do que isso, que é a experiência do trabalho. Às vezes ela gerenciava ali um grupo pequeno de pessoas. Aí o que acontece? Essas pessoas foram ficando de escanteio. Pessoas consideradas sem qualificação, né? Foram ficar de escanteio. Elas foram acordando para a vida. E o que elas foram começar a fazer? Abrir o seu próprio pequeno negócio. O cara tem uma experiência de pedreiro, mas não tinha um currículo para se tornar um mestre de obras, uma experiência boa. Ele começou a trabalhar aí, se qualificar, melhorando o seu serviço. Hoje a pessoa faz lá R$ 400 por dia, especializou no porcelanato, especializou naquilo. O eletricista hoje, que não é aceito, ele vai se qualificando através de algumas redes sociais que ensina muita coisa e ele vai se especializando e começa a trabalhar por conta própria. Aí o que acontece? As pessoas que as empresas deixaram de contratar por falta de currículo, por falta de conclusão de curso superior, hoje elas estão tendo o seu próprio negócio, se desenvolvendo sozinhas, e está muito bom isso. Só que as grandes empresas estão tendo falta, porque elas não se preocuparam em contratar pessoas que têm capacidade, elas se preocuparam em contratar pessoas que têm um currículo de diploma. Isso não quer dizer nada. Às vezes a pessoa ela tem a experiência e vale de vida, trabalhar, mesmo que trabalhou em empresas pequenas, vale muito mais do que um currículo. Aí essas pessoas que têm um currículo, que eu digo, uma boa qualificação, concluiu numa instituição grande, fez o superior, elas não têm uma capacidade. E aí o chefe delas cobra do funcionário, dos peões, né? Algo que não tem como entregar. Por que que não tem como entregar? Porque quem está lá não sabe passar uma boa orientação, porque ela não tem experiência de vida. Aí se a empresa tivesse contratado aquela pessoa lá atrás, que veio de um serviço mais humilde, mas sabia lidar com as pessoas, ela não foi contratada, ela teria muito maior capacidade de administrar aquilo. Porque mais vale a experiência de vida e o bom relacionamento que um currículo. Eu vejo aí pessoas que têm o próprio negócio pequeno, mas poderia ser um CEO, um dono de uma empresa, tá num cargo alto, mas por não ter um status ela não tá lá. E ela desenvolve muito bem o seu próprio negócio. E é isso que acontece, as empresas não se atentaram a, a qualificar as pessoas. É mais importante você pegar uma pessoa que quer aprender e tem o gosto de aprender do que uma pessoa que tem uma formação. Porque a pessoa muitas vezes procurou uma formação. Beleza, ela quer também ter um salário bom, mas às vezes ela só visou isso, ela só visou o trabalho, ela não visou em ser uma pessoa que vai agregar valor para a empresa. E se a empresa tivesse resgatado aquela pessoa, não que chegou lá com vontade e disposição, e a empresa tivesse um programa interno na qual poderia qualificar a pessoa, ela teria hoje grandes funcionários. E as empresas que não se atentam para isso, para qualificar os seus próprios funcionários, elas passam aperto, porque ela quer um funcionário pronto, e isso não existe. Eu trabalhei numa empresa, num atacado, eu fazia uma função básica, mas eu fazia uma função básica muito bem, e eu era visto como um funcionário muito bom, acima da média. Aí eu comecei a graduar, me desculpa, às vezes o erro, graduar dentro da empresa. E chegou um momento que eu vi o tamanho da necessidade. O pouco que eu fazia parecia muito, porque os que tinha eram muito inferiores, não entregava nada de serviço. Chegava para repor uma seção de prateleira,
era um atraso, era uma demora muito grande para fazer um mínimo. Aí eu que fazia uma média melhor era muito bem visto. E para mim aquilo era normal, era só um trabalho normal. Mas a empresa não preocupava em contratar pessoas dispostas. Até um dia que eu cheguei, comecei a ajudar o gerente a encontrar pessoas. Eu tinha trabalhado anteriormente numa consultora, que eu era servente de pedreiro. E eu conheci as pessoas ótimas lá, que trabalhavam bem, que eu sabia que se fosse para lá, que era o mesmo salário e tinha mais benefícios dentro desse atacado, ia se dar muito bem, porque elas eram desenvolviam muito bem lá na área de servente. E ali no atacado, fora do sol quente, com condições melhores e desenvolver melhor. Foi dito e feito. Eu trouxe eles, indiquei. A princípio o gerente não queria, mas eu falei assim, ó, você confia no meu trabalho? Você gosta do que eu faço? Eu tô falando que essas pessoas fazem também igual eu ou melhor. Então assim, pode confiar e trazer. Pelo voto que ele deu na minha palavra, trouxe as pessoas, colocou lá e hoje estão até hoje. Eu mudei de cidade, hoje eu mexo com café, como vocês podem ver aqui, ali, ó, um pouquinho da produção de hoje. Eu mexo com café. Hoje as pessoas estão lá até hoje, se tornaram chefe de alguma seção. Um tá chefe de frios lá, né, da setor de frios. Tinha uma outra pessoa também, começou lá. Tudo que eu indiquei da área lá da obra, porque eu me preocupei a encontrar pessoas que querem, não pessoas qualificadas. E o que acontece é isso. O que eu quero passar é o que? Se você tem uma empresa ou se você não tem nenhuma, é funcionário, qualifique-se para você mesmo. Desenvolva algo para você. Se você não está encontrando espaço no mercado de trabalho, está na hora de você ver se você pode conseguir desenvolver algo a partir de você mesmo. Hoje está faltando muito no mercado pedreiros, eletricistas, serralheiros, e são as profissões que estão mais pagando hoje. Hoje você pega uma pessoa de diploma, ela está ganhando de 3 a 4 mil reais inicialmente. Você pega um pedreiro aqui na minha cidade, aqui no interior de Minas Gerais, o pedreiro está ganhando 300 reais por dia. Se você especializar em porcelanato, coisas, você vai ganhar 350. Então assim, eletricista igualmente, pintor. Então assim, basta, pintor com poucas ferramentas. Gente, aí no TikTok, no YouTube, já tem tudo de graça. Não precisa nem comprar aqueles cursos não. É tudo de graça. Pintura, gente. Lixar uma parede, que complicação tem nisso? Basta ser bem feito. No começo é difícil até você conseguir a sua clientela. É difícil você conquistar o seu campo. Vai fazer trabalhos menores mesmo. Mas vai chegar um momento que você vai pegando contatos e contatos vão indicando contatos que você começa a negar o serviço. Que você vai só, ou se você for uma pessoa muito organizada, você tem que fazer uma agenda. E se o seu trabalho for muito bom, a pessoa vai esperar aquela agenda, vai esperar você. Você entende? Eletricista também. É claro que você quer pegar certo tipo de serviço, você vai ter que apresentar algum projeto, você tem que ter alguma formação. Mas para serviços residenciais, você consegue fazer um bom trabalho de eletricista. É claro que você vai ter que começar pequeno, com coisas simples. Mas depois que o seu nome tiver feito e você entregar um bom trabalho, as pessoas vão te recomendar, entendeu? Mais vale você ter um trabalho constante, pouco todo dia, do que tentar pegar também coisa grande também, e às vezes que é muito mais complexo e você não tem estrutura para lidar com aquilo. Então o que eu quero dizer hoje é isso. Que as empresas observem pessoas que têm vontade, mas não têm ainda a capacidade, então que vocês capacitem essas pessoas para ocupar os cargos. E você que não está encontrando, capacite-se. Muitas vezes você vai se capacitar para você mesmo. Ó, hoje eu estou trabalhando aqui, ó. Olha aqui para vocês. Ontem eu vim só de tarde, eu não vim muito não, ó. Cada saco desse aqui vale 50 reais, ó. Então aqui vocês estão vendo, ó, 50, 100, aqui ó, 200 reais aqui, ó. Você entendeu? E eu tô iniciando o dia de novo. Então, essa aqui é a minha realidade. Eu prefiro trabalhar assim, eu trabalho ao ar livre, ó.
graças a Deus, tranquilo. Tô fazendo meu horário de almoço agora, faço meu horário de almoço na hora que eu quero, meu café na hora que eu quero. Mas cada um gosta de um estilo de vida. E há também quem quer viver de um salário mínimo, não tem nada de errado com isso não, mas você vai desfrutar de coisas que um salário mínimo pode te proporcionar. Se você quer coisas maiores, você vai ter que se desenvolver para ter coisas maiores. Vai ter mais responsabilidade, você vai ter que abrir mão às vezes de tempo para você aprender, para trabalhar, adquirir ferramentas, você entendeu? Adquire sempre aos poucos. Nunca tenta começar grande. Às vezes você vai começar lá de pintor, você vai pegar uma parede de um quarto. Beleza, se você ganhar ali 50, 60 reais, beleza, você já começou. Já tá ganhando mais que um salário mínimo aí. Se você estiver ganhando aí, ó, 100 reais por dia, tá ótimo. Já tá acima da média. Você entendeu? E isso vai da sua organização, da sua organização. E fica com Deus. Essa é a mensagem de hoje aí, a dica. Tem trabalho para todo mundo. Não vamos ser vitimistas. Não vamos ficar aí esperando nada cair do céu. Vamos correr atrás. Todo dia é uma nova oportunidade. Sem ganância. Não vá atrás de ganância. Vai sempre atrás de fazer um bom trabalho. Porque a ganância nunca vai te levar a lugar nenhum. A ganância é algo que vai te sufocar. Quando você vê, você está perdido. Às vezes você está vendendo o seu caráter. O pouco que você conquistar sendo correto, sendo humilde, nossa, vai ser uma riqueza muito grande na sua mão, entendeu? Uma boa administração depende da gente, não é do governo, não é do seu patrão. Seja responsável pelas suas coisas, entendeu? Deus abençoe você, fique com Deus.